Você sabe falar da frequência com que você pratica alguma ação? Sabe perguntar para as pessoas com que frequência elas fazem algo? Então este vídeo é para você. Olá, eu sou Paulo Dávila e neste vídeo nós vamos ver os advérbios de frequência em inglês, para que você possa falar sobre a frequência de alguma coisa e também perguntar para as outras pessoas com que frequência elas praticam algo. Desde já, deixa seu like e não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como este. Esta é a nossa aula 35, Lesson 35. E nós vamos ver aqui Adverbs of Frequency, os advérbios de frequência em inglês. Então vamos a eles. Nós temos aqui never. Never significa que você faz alguma coisa 0% das vezes, ou seja, nunca. Então never significa nunca. Hardly ever. Hardly ever é quando você faz alguma coisa. Logicamente, esses números são aproximados, né? 2%. Ou seja, é quase nunca você faz alguma coisa. Rarely. Isto, a pronúncia geralmente o pessoal tem um pouquinho de dificuldade, tá? Rarely. Rarely. É que nem um cachorrinho pequeno, aqueles lá que ficam latindo, né? Rarely. Então, rarely. Rarely quer dizer você faz alguma coisa 5% das vezes somente, tá? Então, também é parecido com hardly ever. Quase nunca, raramente eu faço alguma coisa. Seldom, seldom. Seldom também traduzindo, nós traduzimos seldom como raramente, tá? Mas em inglês ele é um pouquinho mais frequente do que o rarely, tá? Então, você faz alguma coisa 15% das vezes, aproximado, é o seldom. Occasionally. Outra que os alunos têm alguma dificuldade na pronúncia. Mas veja bem devagarinho. Occasionally. Tá? Occasionally. 30% das vezes. Ocasionalmente. Vez em quando. Não muito frequente. Sometimes. Sometimes. Se você faz alguma coisa sometimes, você faz ela às vezes. Às vezes sim, às vezes não. Por isso que dá 50% das vezes. Often, often. Você pode pronunciar sem o T, often, ou você pode pronunciar com o T, often. As duas pronúncias existem, tanto em britânico quanto em inglês americano. E significa que você faz alguma coisa com uma certa frequência, frequentemente, 70% das vezes. Generally, generally. Geralmente. Se você faz alguma coisa geralmente, é 80% das vezes que você faz aquilo lá. Usually, usually. Usually, então, você faz alguma coisa mais repetidamente do que com generally. Então, 90% das vezes. Então, eu geralmente faço alguma coisa. I usually. Tá? E por último, você faz alguma coisa 100% das vezes. Always, always. O que você faz 100% das vezes? Eu sempre escovo os dentes de manhã, tá? Eu sempre vou trabalhar de manhã cedo. Isso é um always. Vamos ver aqui, então, só lembrando agora algumas frases para dar exemplos para vocês, tá? Depois nós vamos esmiuçar isso aqui um pouquinho mais. Então, lembrando, always, que significa sempre, 100% das vezes. Exemplo, I always have lunch at 12 o'clock. Eu sempre almoço às 12 da manhã. Usually, usually que é 90%. Então, I usually get up at 6 a.m. Eu geralmente get up at 6 a.m. E eu falei que em português nós temos o usualmente, geralmente, mas lembrando que o usualmente em inglês, o usually, é uma frequência maior do que com generally. Então, it's generally cold in winter. It's generally cold in winter. Geralmente é frio no inverno, né? Agora, como está esquentando mais, né, já não é mais tão quente. Então, it's generally cold in winter. Geralmente é frio. Often, ou often. I often go for a drink on weekends. Eu, com uma certa frequência, eu frequentemente go for a drink. Eu frequentemente saio para beber aos finais de semana. E sometimes, I sometimes go shopping on weekends. Eu, às vezes,
faço compra. Lembrem que shopping não é o shopping do Brasil, tá? Shopping é fazer compras. Então você go shopping, você vai às compras, você faz compras. I sometimes go shopping on weekends. Eu às vezes faço compras, vou às compras aos finais de semana. Então, sometimes nós já vimos o exemplo anterior, né? I sometimes go shopping on weekends. Occasionally, I occasionally have soup for dinner. Vez em quando, às vezes, tá? Mas ocasionalmente, é pouco, tá? I ocasionalmente tomo sopa no jantar. Seldom, raramente. I seldom have coffee with friends. Eu raramente tomo café com amigos. Rarely, I rarely go to the dentist. Eu raramente vou ao dentista. Eu raramente vou ao dentista. Então, seldom e rarely em português vai dar os dois como raramente. Mas lembrem que rarely é bem menos, uma frequência muito menor do que seldom. Tá? 3 vezes menos. E por último, never. I never work on Sundays. Eu nunca work on Sundays. Nunca trabalho aos domingos. Então, para perguntar sobre a frequência de alguma coisa, você vai usar o how often ou how often, tá? Que vai significar então com que frequência ou qual a frequência de alguma coisa. Você também, ao invés de usar how often, você pode usar how frequently. Tá? Qual das duas seria mais comum? Olha, eu creio que how often é um pouquinho mais comum. Também uso um how frequent, mas o how often aparece mais. How often do you play golf? Com que frequência você play golf? Você joga golf? I never play golf. Eu nunca jogo golf. I play golf once a week. Eu jogo golf once a week, uma vez por semana. Once é uma vez. E uma vez na semana, uma vez por semana. I sometimes play golf at the weekends. Eu, às vezes, play golf at the weekends. Às vezes, eu jogo golfe nos finais de semana. Então, isso todos aí respondem o how often do you play golf? Com que frequência você joga golfe? How frequently do you get up at 5 a.m.? How frequently? Com que frequência do you get up at 5 a.m.? Você levanta às 5 da manhã. I never get up at 5 a.m. Nunca get up. Nunca levanto às 5 da manhã. I get up at 5 a.m. in the week. Eu levanto at 5 a.m. às 5 da manhã in the week. Durante a semana. I always get up at 5 a.m. I always get up at 5 a.m. Eu sempre levanto às 5 da manhã. I usually have breakfast in the morning. How about you? Então, eu geralmente tomo café da manhã de manhã. Em português fica meio esquisito, mas vejam bem que em inglês, de manhã, in the morning, café da manhã, breakfast, não rimou que nem em português, tá? Então, eu geralmente tomo café, pode ser em português para dizer, eu geralmente tomo café da manhã, de manhã, então você falaria, eu geralmente tomo café de manhã. E você? How about you? Me too, eu também. I hardly ever have breakfast in the morning. Eu quase nunca eu tomo café da manhã. I never have breakfast. Eu nunca tomo café da manhã. Position of adverbs. A posição dos adverbs, a posição dos advérbios. Como assim a posição? Não posso colocar o advérbio onde eu bem quiser na frase? Não, não pode. Ele tem uma posição correta, definida. Vamos lá. Se você considerar frases que tenham o verbo to be, onde aparece o verbo to be, você vai colocar o verbo to be antes do adverb. Sim, o advérbio vem depois do verbo to be. Lembrando, o verbo to be, am, is, are, além do próprio be, to be. Do, que nós já vimos no simple present. Então, o do vem antes do adverb. Does vem antes do adverb. O que nós temos aqui resumidamente? Com o verbo to be, você consegue fazer perguntas. Vem antes do advérbio. Com do e does, você utiliza os dois para fazer pergunta. Então, todos os auxiliares de tempo, sejam ele qual for, eles vêm antes do advérbio. E o verbo to be também, por ser um verbo importante, que você consegue usar para fazer pergunta. E
E os outros verbs, e os other verbs? Ah, esses coitadinhos aí não são importantes. Quem não é importante não vem no início da fila. Vai depois, vem depois dos adverbs. Então, exemplos usando o verb to be. Verb to be antes do adverb. I am always at home on weekends. I am always. Eu estou sempre at home on weekends. Em casa aos finais de semana. Are you usually happy in the morning? Are you usually happy in the morning? Você geralmente está happy in the morning? Você geralmente está contente, feliz de manhã cedo? Agora com o do, que vem antes do adverb. Do you sometimes watch TV in the morning? Você sometimes watch TV in the morning? Assiste TV de manhã? I don't usually have dinner in the evening. I don't usually. Eu geralmente não janto à noite. Com o does, que vem antes do adverb. Does he often go running? Does he often go running? Ele frequentemente sai para correr? Ele corre com frequência? He doesn't always go to bed early. He doesn't always go to bed early. Ele não vai sempre para a cama cedo. Ou não é sempre que ele vai para a cama cedo. E agora com os outros verbos, que vêm depois do adverb. I usually play soccer on weekends. Eu geralmente jogo futebol aos finais de semana. He never goes to work by car. He never goes to work by car. Ele nunca vai para o trabalho de carro. Então, agora para este rapaz aqui, perguntássemos para ele: How often do you exercise? Com que frequência você se exercita? Bem, biscoitinho, TV, a cama, ele não parece estar muito em forma. A resposta dele é I never exercise. Eu nunca pratico exercícios, eu nunca me exercito. Tá? Então, exercise pode ser um verbo, tá? Depois do do, depois do auxiliar, isso aqui é um verbo. E também pode você utilizar ele como um substantivo, tá? Um exercise, um exercício. Perguntando então para este carinha aqui, do you always go to work by car? Você sempre go to work by car? Vai para o trabalho de carro? Qual poderia ser a resposta dele? No, I sometimes go to work by bike. Não, eu às vezes vou para o trabalho de bicicleta. E perguntando para este rapazinho aqui que estava na academia e parece estar totalmente muito cansado. What do you do after going to the gym? What do you do? O que você faz after, depois de going to the gym? Depois de ir para a academia. Sim, gym é academia. Porque vem de gymnasium. Onde os antigos gregos praticavam exercícios era no ginásio. Por isso nós temos ginásio de esportes. A abreviação de gymnasium é gym. Então, what do you do after going to the gym? Nothing. I'm always tired after the gym. Nada. Eu estou sempre cansado depois da academia. When do you go to the movies? Quando que você ou vocês go to the movies? Vão ao cinema. We usually go to the movies at the weekends. Nós geralmente vamos ao cinema at the weekends. Lembrando que você pode dizer go to the movies, go to the theater, go to the movie theater, go to the cinema. Tá? São maneiras diferentes que você tem para dizer todas elas a mesma coisa, que é o cinema. How often do you go to the dentist? How often? Com que frequência do you go to the dentist? Com que frequência você vai ao dentista? Pela carinha dela e a resistência, I rarely go to the dentist. Eu raramente vou ao dentista. I'm afraid of the dentist. Eu estou com medo do. Eu tenho medo de. Então, I'm afraid of. Eu tenho medo de alguma coisa. Tá? Não serve para tudo, mas geralmente se diz I'm afraid of dogs, por exemplo. Eu tenho medo de cães, tenho medo de cachorro. I'm afraid of the dentist. Eu tenho medo do dentista. How frequently do you play football?
How frequently? Com que frequência do you play football? Você joga futebol. I seldom play it. I prefer basketball. Então, com que frequência você joga futebol? Eu raramente jogo isto que você perguntou, que era o futebol. Eu raramente jogo futebol. I prefer basketball. Eu prefiro basquete. Is the bus usually on time? O bus, o ônibus está usualmente, geralmente, on time, na hora certa? O ônibus geralmente chega na hora certa? Yes, it's usually on time. Sim, geralmente ele chega na hora. Pronto! Agora você já sabe como utilizar os frequency adverbs. E daí, gostou do vídeo? Então deixa seu like, avise para o YouTube que este conteúdo é algo que é importante para você. E não se esqueça de se inscrever também para saber quando outros vídeos são soltos aqui no canal, tá? Nos vemos então no próximo.